Olá a todas, olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor André Simão, coordenador do curso de Pedagogia na Faculdade Peruíbe e da FASUP em Itanhaém. Neste vídeo eu vou falar um pouco com vocês sobre algumas questões relativas ao ensino de História e Cultura Indígena nas nossas escolas. Em vídeo anterior, eu já falei sobre as leis que tornaram obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Falei também da importância deste ensino como forma de valorizar a contribuição que estes dois grupos tiveram na formação do nosso país, tanto na esfera econômica quanto política e cultural. Agora eu vou conversar com vocês sobre como deve ocorrer o ensino da história e cultura indígenas e sobre algumas atitudes que devemos evitar para não sermos preconceituosos em relação ao tema. O Dia do Índio é comemorado, aqui no Brasil, em 19 de abril, para lembrar a data histórica de 1940, quando se deu o primeiro Congresso Indigenista Interamericano. Nesta data, normalmente durante a semana em que cai o 19 de abril, é comum encontrar nas escolas comemorações com fantasias, crianças pintadas, músicas e atividades culturais. Acontece que, além de reproduzir antigos preconceitos e estereótipos que existem sobre os indígenas, essas ações não geram aprendizagem alguma. É comum representarmos nossos indígenas com aquela figura com uma pena na cabeça, sendo que, na verdade, essa figura corresponde a alguns grupos indígenas norte-americanos e não a indígenas que povoam o território brasileiro. Na verdade, o que deve acontecer durante as aulas e que é determinado por lei é que a história e a cultura indígenas sejam trabalhadas o ano todo nas diversas disciplinas, não apenas na Semana do Dia do Índio e não restrita às aulas de artes ou história. A história e a cultura dos diferentes povos indígenas que habitam o território brasileiro são tão importantes quanto a história e a cultura dos povos europeus que vieram para cá. Outra coisa sobre a qual devemos pensar é a forma pela qual nós percebemos e entendemos os povos indígenas. O indígena trabalhado em sala de aula hoje é, muitas vezes, aquele indígena de 1500, e parece que ele só se mantém índio se permanecer daquele modo. Ser índio não é estar nu, pintado ou usando adereços de penas, não é algo que se veste. A cultura indígena faz parte da essência da pessoa. Ninguém deixa de ser índio por viver na sociedade contemporânea e por utilizar elementos da sociedade moderna industrializada. Não podemos querer colocar os indígenas numa redoma de vidro e mantê-los intocáveis, assim como eles estavam quando os portugueses aqui chegaram. A cultura é dinâmica, a cultura muda o tempo todo. Há 20, 25 anos atrás, poucas pessoas tinham celular. Hoje parece que todo mundo já nasce com um aparelho colado na mão. Nós não vivemos mais sem o celular. Deixamos de ser brasileiros por causa disso? Claro que não. Eu me lembro que quando eu era criança aqui no interior do estado de São Paulo, ninguém comia comida japonesa. Todo mundo fazia cara feia ao ouvir falar em peixe cru. Hoje, boa parte de nós é fã de comida japonesa, né? De sushi, de temaki. Não é por isso que viramos japoneses. É importante entender que os povos indígenas não vivem mais como em 1500. Hoje, muitos têm acesso à tecnologia, à universidade e a tudo o que a vida na cidade proporciona. Nem por isso deixam de ser indígenas e de preservar sua cultura e seus costumes. É fácil falar que o indígena tem que tomar banho no rio quando nós temos o chuveiro elétrico e tomamos nosso banho quente. Lembrem-se, devemos, nas nossas escolas, trabalhar com a cultura e a história indígena o ano todo, tratando-as com a importância que tem para o que é o Brasil hoje. Também devemos evitar pensar que o índio tem que manter-se igual ao que era lá em 1500, ainda mais quando nós mesmos mudamos tanto de lá para cá. Não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem um joinha aí no vídeo. Até logo!